Isso aqui é meio polêmico que eu vou falar, hein? Existem alguns desejos ocultos que eles são universais e que estão presentes em todas as mulheres. Então, o homem, quando ele sabe fazer isso, rapaz, acontece uma mágica. Ela sente que ela pode realmente se entregar a ele. Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alpha, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. E já que tu falou aí desse teu começo e tal, como é que foi o ímpeto para começar essa jornada de ajudar os homens a entender os desejos ocultos das mulheres? Massa. Eu já estudava, né, sobre o comportamento, sobre a biologia da coisa. E eu comecei obviamente, quando você começa a estudar comportamento, você desenvolve uma visão muito do autoconhecimento também, né? Uma visão analítica sobre os outros, mas você acaba trazendo essa análise também para você. E eu comecei a me questionar o seguinte: por que eu, que era uma mulher bonita, posso, né, falar assim, para uma grande maioria, uma mulher bonita, que tinha minhas coisas, de família e tal, eu tinha boas oportunidades com homens que tinham essas características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher fique com ele. Ah, o cara tem que ser bonito, o cara tem que ser alto, o cara tem que ter dinheiro, shape, carrão, status, fama. Enfim, eu tive oportunidades com homens com todas essas características, mas não me chamava atenção. Não era o que eu realmente queria. Então eu sentia assim, eu falava, cara, não, eu não quero ficar, eu não tinha a vontade de ficar definitivamente com essas pessoas. E você sofria uma cobrança também, porque você escuta da família, das amigas, cara, você é burra, olha só esse cara, né, é o modelo perfeito, fica com ele. Então rola até essa pressão também na mulher. Mas no fundo, esses caras não me cativavam, eu não ficava realmente apaixonada e olhava para esses homens de uma forma única, como esse é o único homem da minha vida. Não tinha essa sensação. E aí eu comecei a me questionar o porquê que mesmo esses homens tendo todas essas características, ainda assim, eu não queria única e exclusivamente eles. E aí eu comecei a estudar todo o comportamento, a biologia da coisa. Também observei os padrões dos homens mais bem-sucedidos do mundo, o que eles falam sobre os relacionamentos deles, porque a lista dos 10 homens mais bem-sucedidos do mundo, financeiramente falando, né, os mais ricos, todos eles são casados. Se eu não me engano, recentemente 3 deles divorciaram ao longo de 1 ano e meio pra cá. Não me lembro quase exatamente. Mas mesmo assim, em suas biografias, todos eles dão um grande crédito do sucesso profissional deles à esposa, né, que foi essa pessoa que esteve junto com ele ao longo da construção do patrimônio. Enfim, então eu fui olhar o padrão desses homens e também daqueles homens que se dão melhor com as mulheres, que têm as melhores mulheres. E em seguida, eu conheci o Arthur, que é meu marido. Uhum. E o Arthur me cativou de uma forma que, não é à toa, nós casamos, né? E o Arthur, ele morava longe, morava a mais de 1.000 quilômetros de distância de mim. Longe. Mais novo, não tinha dinheiro. Ele é mais novo? Não tinha dinheiro, não era o bonitão, morava a mais de 1.000 quilômetros de distância, a gente se conheceu pela internet. E o que te cativou? Pois é, aí eu falei assim, caraca, como assim, né? O cara não tem nada daquilo. E aí que eu falo e eu defendo. A mulher, ela não fica com o homem pelo que ele tem, por mais que as pessoas adorem falar isso. Ah, por causa do dinheiro, isso, aquilo, outro. Ela fica por quem você é e como que ela se sente ao estar ao seu lado. E aí eu peguei esses padrões, né? Eu peguei os homens mais bem-sucedidos, os homens que têm as melhores mulheres, e o que Arthur fez comigo. E fui observar o que tinha de comum entre eles. E aí que eu cheguei nesse padrão do homem dominante. E aí, por que eu trouxe isso, eu resolvi falar isso para os homens e talvez não para as mulheres, por exemplo? Porque eu percebi que os homens, eles não tinham realmente essa informação de uma forma fidelística, vinda de uma mulher. O que tinha no mercado eram homens falando para homens e falando muito sobre aquilo que deu certo para eles e que nem sempre vai dar certo para outros caras. Falei, não, pô, os caras precisam de uma mulher que fale isso para eles com, como dizem por aí, com posição de fala. Lugar de fala, né? Lugar de fala. Enfim, aí foi por isso. Como é que tu descobriu os desejos ocultos das mulheres, que os homens geralmente não compreendem? Por que desejos ocultos? As mulheres, elas nem sempre o que uma mulher diz que quer é o que ela realmente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? A mulher, ela tem a habilidade de falar com uma certa licença poética. Tem um livro que fala sobre isso muito bem, que é Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus. Uhum. É um livro de uma linguagem muito tranquila, recomendo.
ele fala lá sobre a mulher ter uma licença poética para falar. É como se a mulher, ela, até por um instinto de buscar segurança, né, de ser muito forte na mulher, de querer se sentir segura, ela não fala diretamente, ela fala de uma forma, vamos dizer assim, subliminar. Então, por exemplo, quando uma mulher fala para um homem que ela só gosta de homens, só se atrai por homens altos, na realidade, o que ela quer dizer com isso? Daí é o que eu chamo de cortina de fumaça. Porque o que ela realmente quer é se sentir segura. Uhum. Porque um homem alto traz segurança para ela. Então você não precisa ser alto. Porque se você souber trazer a segurança para ela de outras formas, ela vai ficar contigo da mesma forma que ela ficaria com um cara alto. Uhum. Então, o que isso tem a ver com os desejos ocultos das mulheres? Que eu ensino os rapazes a fazer essa leitura sobre a mulher, uma leitura de segunda camada, sobre o que essa mulher realmente quer e também quais são as reais intenções dela. Inclusive, isso ajuda o cara a saber se ele pode confiar nessa mulher, se ela é uma mulher que ele deve investir mais ou não. Enfim, eu ensino ele a fazer essa leitura de segunda camada para ele descobrir quais são esses desejos ocultos das mulheres. E aí que existem alguns desejos ocultos que eles são universais e que estão presentes em todas as mulheres. A diferença é que algumas mulheres, dependendo da fase em que ela está, ela vai desejar mais uns desejos do que outros. Ela vai ter uma necessidade maior do que a outra, dependendo da fase que ela está. Então, por exemplo, uma mulher mais velha que o cara, mais madura do que o cara, independente não estou falando exatamente sobre uma idade, mas uma mulher mais madura mesmo, que já está procurando mais estabilidade, 30 a mais. Ela é uma mulher que ela valoriza mais a segurança emocional do que, por exemplo, aventura. Uhum. Agora, se você pegar uma menina mais nova, a menina está querendo muita variedade, que está querendo se aventurar mais, às vezes quer mais liberdade. Então, são momentos diferentes, necessidades diferentes, e é isso que eu ensino o cara a fazer. Existem os desejos universais e em cada mulher um vai estar mais aflorado do que o outro. Então eu ensino ele a ler isso. Quais seriam os pontos que as mulheres procuram? Segurança? A segurança, ela pode ser segurança física, segurança emocional. E eu falo que essa daqui é a mais, principalmente na atualidade. E a segurança financeira. A segurança emocional é a que está mais presente nas mulheres que se desenvolveram mais. Porque a gente, né, não está numa era de mulheres, às vezes, tão paradas na vida. Tem. Mas as mulheres, aquela mulher que, poxa, às vezes já tem mais as coisas dela, é uma mulher bonita e tal. Essa é a mulher que ela procura mais segurança emocional. E por que ela procura mais segurança emocional? Porque as outras coisas, as outras seguranças, ela meio que se garante. Ela já tem isso de uma autoconfiança sobre isso muito grande. É independente, sou forte, esse tipo de coisa. Agora, a segurança emocional, ela vai ter com o homem. Quando ela olha para esse homem e confia nele. Ela sente que ela pode realmente se entregar a ele. E não somente isso, e aqui é o pulo do gato. É a estabilidade que ela sente ao lado desse homem sobre ela mesma. E não necessariamente só sobre o futuro deles dois. E sim dela olhar para esse homem e sentir que ele... Isso aqui é meio polêmico que eu vou falar, hein? Ele controla ela. Não controla de autoritarismo, nada disso. Mas é o quê? É o cara que quando ela tá perdendo a linha emocionalmente, ele puxa ela de volta. Ele coloca as rédeas que naturalmente, que sozinha, ela meio que se perde. Então o homem, quando ele sabe fazer isso, rapaz, acontece uma mágica. Bom, voltando, puxei o gancho, né? Eu tenho uma habilidade de ir criando árvore, meu filho, que se não me puxar de volta, quando eu vejo, eu já tô em outro assunto. Seguranças, então a segurança emocional, a segurança física, a segurança financeira. O conforto que está muito ligado a isso, da mulher se sentir à vontade ao lado do homem. Isso vocês vão ver que estão muito ligados, tá? Não quer dizer que eles acontecem só isoladamente. A curiosidade. A curiosidade é esse instinto de exploração, de querer saber mais, de descoberta. A liberdade. A liberdade está em todo ser humano. Qual é o ser humano que gosta de viver preso? Então, esses são valores, são desejos ocultos que eles estão dentro de toda mulher. Existem só esses, Mário? Não. Mas se você entende desses aqui, você consegue ir alimentando a pessoa daquilo que ela precisa.
E não só porque você é o espertão, mas porque você se importa com a pessoa que você diz que você tá afim. Entende? Então eu não falo isso só no jeito de porque agora eu sou o sabichão, porque agora eu sou o manipulador, entendeu? E todas as mulheres vão se arrastar aos meus pés. Vai mesmo. Mas eu desperto esse lado de que, tipo assim, você só consegue fazer isso, inclusive, de verdade, quando você, de fato, se importa. Porque senão você vai cagar o processo, você vai fazer alguma coisa errada. Então é ter esse olhar, sabe, Pedro, de se importar com o que a outra pessoa precisa na relação e não pensar só no seu próprio umbigo. Até mesmo porque é uma pessoa que se relaciona com outra só pensando nos benefícios dela mesma, não tá pronta para ter um relacionamento ainda. A mulher, quando ela procura um homem rico, digamos, um homem com dinheiro, ela não tá procurando o dinheiro, na verdade, né? Ela tá procurando a segurança financeira, né? Uma estabilidade. É relacionada à sobrevivência. Porque não tem quem discorde que o dinheiro ele é necessário para você sobreviver. Ele te dá recurso alimentar, ele te traz segurança, ele te traz teto. Então tá relacionado à segurança de sobrevivência. É uma parada bem, bem profunda mesmo. Por exemplo, a mulher procura diversão. Se o cara é divertido, é lógico, ela não gosta do cara bobo, né? Mas o cara, às vezes, ele precisa ser divertido. Pensando nisso, assim, até pela própria escolha que tu fez na tua vida. O homem, então, ele não precisa ser necessariamente rico, ele só precisa saber como dar segurança, ele não precisa ser necessariamente atraente, bonito, ele tem que saber se portar, saber ter a beleza uma postura. Transparece o autocuidado que ele se dá, o valor que ele se dá. Um cara completamente desleixado, ele tá mandando uma mensagem pro mundo de eu não me importo comigo, eu não tenho valor. Então, é como se rodasse uma mensagem na cabeça de nós mulheres assim, putz, esse cara ele anda tão largado, ele se cuida tão pouco, então talvez ele não seja tão bom assim. Porque nem ele se cuida. Essa é forte. Tu falou que tu tem uma formação em biologia, né? Como é que essa formação em biologia, ela influenciou em alguma coisa ou não tem uma coisa nada a ver com? Com certeza. Assim, uma coisa que eu falo é que para você entender de pessoas, para você entender do ser humano, não é uma coisa... não é uma matéria. Só me dá uma licencinha. Claro. O microfone acho que tá na frente do seu rosto. Vou tomar a liberdade aqui de deixar menos na frente do rosto. E assim deu certo também? Obrigada. Você não estuda isso em uma única matéria. É multifatorial. Né? O ser humano, ele é biológico, mas ele também é psicológico, mental e espiritual. Então, você tem diversas influências ali sobre isso. Quando a gente fala do campo da biologia, a nossa biologia interfere no nosso comportamento diretamente. A nossa fisiologia, os nossos hormônios, os nossos padrões comportamentais ancestrais, como que o nosso corpo age e reage perante as situações do mundo, a nossa genética. A epigenética fala sobre o ambiente ativar ou não determinados genes que vão trazer comportamentos e características. Então, tudo isso vai influenciando no como nós nos relacionamos. Trago isso, além da biologia, trago isso também para programação neurolinguística, que eu também sou formada, para crenças limitantes, que eu tenho a única formação no Brasil hoje especialista em crenças limitantes, ou seja, pensamentos, crenças, aquilo que você acredita, coisas que você acredita fielmente, que compõem a sua mentalidade e que estão te impedindo, estão te atrapalhando no ramo dos relacionamentos. Então, eu sou multifatorial. E aí eu trago e dou total crédito à biologia a conseguir fazer isso, de pegar essas diferentes vertentes para trazer um raciocínio sobre os relacionamentos e chegar a conclusões, deduções, enfim. Eu dou crédito à biologia. Por quê? A biologia me deu uma coisa que eu chamo de visão sistêmica. Você não olha uma coisa como uma linha reta. Você conecta os pontos. Então, por exemplo, o coração, ele não funciona, ele não bombeia aqui sozinho. Então, como que trabalha o pulmão com o coração para poder injetar o... Então, tudo tem ligação. Então, a biologia ela tem ligação com seus pensamentos. Ela tem ligação com como você pensa. Então, eu até costumo dizer de uma forma bem didática que os seus pensamentos... eles geram um sentimento. Esse sentimento faz você ter um comportamento. E esse comportamento cria os seus resultados. E de onde que vem o pensamento, então, Mari? Ele brota do nada? Ele vem de fora, ele vem das suas observações também. Do que está acontecendo no seu meio.
E até tem um livro muito interessante que fala sobre a influência do meio na ativação dos seus genes. Ou seja, o ambiente interferindo na ativação genética dos seus comportamentos, das suas características, que é a biologia da crença. Olha só, o ambiente, ele modifica o seu pensamento e isso vai chegar a influenciar na ativação dos seus genes. Biologia da crença, pesquisei, pessoal. Tem um livro e tem um documentário que fala sobre isso. Então, ter essa visão, sabe, Pedro, de conectar ciências diferentes para ter essa visão, eu dou esse crédito total à biologia. Até porque nessa questão da atração, a atração ela é uma coisa também instintiva, né? Ela faz parte da... o homem, ele ainda é um animal, é um ser que tem seus instintos. O hormônio faz parte da biologia. Então, tem vários aspectos que é uma coisa biológica, realmente, sim, né? Sim, com certeza. A atração nós também somos animais, né? E aí tem essa parte neurocientífica da PNL também que junta, então, junta esse lado biológico com esse lado mais psicológico. E porque a atração também é psicologia pura também, né? Exato. Ao mesmo tempo que ela é biologia pura, ela é psicologia porque pura. Porque tá tudo conectado. Um influencia no outro, gente. E de alguma forma esse teu conhecimento biológico e neurocientífico é aplicado nos teus ensinamentos? Sim, com certeza. Todas as técnicas que eu passo para os rapazes, elas têm um embasamento. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizado. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.